o inesperado acontece. No interior de uma pequena cidade, vivia um jovem chamado Noébeg. Desde criança, ele tinha um medo profundo de água. Um trauma de infância o impedia de sequer molhar os pés em um riacho. Era um rapaz de aparência comum, com cabelos castanhos e olhos verdes, mas com uma coragem latente que ele mesmo desconhecia. Certa tarde, após uma chuva torrencial que durou dias, o rio que atravessava a cidade começou a transbordar. O sistema de escoamento de água, já antigo e sobrecarregado, não conseguia dar conta do volume de água. Em pouco tempo, as ruas se transformaram em rios, e a água começou a invadir as casas. Noébeg estava em casa com sua família quando perceberam que a água começava a invadir os cômodos do térreo. O desespero tomou conta de todos, mas ele sabia que precisava agir. Lembrou-se das palavras de seu velho amigo, Gabriel, que sempre o encorajava a enfrentar seus medos. A coragem não é a ausência do medo, mas a capacidade de agir apesar dele, Gabriel costumava dizer. Com o coração acelerado, Noébeg reuniu toda a sua coragem e decidiu enfrentar seu maior medo. Ele e sua família saíram de casa e viram a rua transformada em um rio furioso. A água fria subia rapidamente, e a correnteza era forte. Enquanto tentavam encontrar um lugar seguro, Noébeg notou que muitas pessoas estavam refugiadas em telhados e sacadas, acenando desesperadamente por ajuda. A correnteza arrastava destroços, carros e até partes de casas. Cada passo era um desafio, e o risco de serem levados pela água aumentava a cada momento. Em um ponto, Noébeg quase foi derrubado por um pedaço de madeira flutuante, mas seu irmão conseguiu segurá-lo a tempo. Noébeg e sua família seguiram pelas ruas alagadas, ajudando outras pessoas presas no caminho. Em um momento crítico, encontraram uma vizinha idosa, Dona Marta, que estava presa em sua casa térrea. A água já havia subido até a cintura dela, e ela estava encurralada. Noébeg entrou na casa e, com a ajuda de sua família, conseguiu tirá-la de lá antes que a casa desabasse. A água continuava a subir, e a retirada se tornava cada vez mais difícil. Em meio ao caos, Noébeg encontrou uma família presa em uma casa, com os pais tentando desesperadamente proteger seus filhos. Com a ajuda de outros moradores, conseguiram formar uma corrente humana e resgatar a família a tempo, antes que a situação se agravasse ainda mais. À medida que a situação piorava, Noébeg e sua família perceberam que não conseguiriam alcançar a colina a tempo. Em vez disso, começaram a procurar pontos mais altos e seguros na vizinhança, como prédios de 2 andares, escolas e igrejas. Eles ajudaram a organizar as pessoas para subirem em telhados e em locais elevados onde a água não chegasse. Os minutos pareciam horas, e o medo era constante. O nível da água aumentava, e o risco de afogamento era real. Noébeg e sua família enfrentaram diversos obstáculos, como destroços flutuantes e buracos ocultos pela água. Cada erro e falha aumentava a tensão, mas a determinação de salvar vidas os mantinha em movimento. Finalmente, depois de um esforço exaustivo e muitos momentos de tensão, todos encontraram refúgio em múltiplos pontos seguros pela cidade. A água levou horas para começar a baixar, mas a sensação de alívio e realização foi imensa. Depois que a água baixou, a cidade estava quase irreconhecível. As ruas, antes cheias de vida e movimento, estavam agora cobertas de lama e detritos. Carros virados, destroços de móveis, e até árvores arrancadas estavam espalhados por toda parte. Muitas casas, especialmente as de um andar, estavam seriamente danificadas ou completamente destruídas. O cheiro de mofo e água estagnada permeava o ar, e a maioria das casas tinha marcas de água nas paredes, mostrando até onde a inundação havia chegado. Os moradores, exaustos mas aliviados por estarem vivos, começavam a voltar lentamente às suas casas para avaliar os danos. Havia um senso de solidariedade no ar, com todos ajudando uns aos outros a limpar e reconstruir. Os prédios públicos, como escolas e igrejas, que tinham servido de abrigo durante a inundação, estavam lotados de pessoas que haviam perdido suas casas. Equipes de resgate e voluntários de outras cidades chegaram para ajudar, trazendo suprimentos, comida e água potável. As equipes de resgate souberam da situação através de chamados de emergência feitos por moradores que conseguiram encontrar pontos elevados para usar seus celulares, além de helicópteros de vigilância que sobrevoaram a região e relataram a devastação. Assim, os serviços de emergência foram mobilizados rapidamente para prestar socorro. A infraestrutura da cidade estava severamente comprometida. Ruas e pontes estavam destruídas,
e o abastecimento de água e eletricidade foi interrompido em muitas áreas. O trabalho de reparação e reconstrução levaria meses, talvez anos, mas a determinação dos moradores de reconstruir suas vidas era visível em cada gesto de ajuda mútua. Noé, observando a cena de destruição e solidariedade, sentiu uma mistura de tristeza e esperança. Ele havia enfrentado seu maior medo e, em meio à adversidade, encontrou forças que não sabia que possuía. Agora, ele e os outros moradores estavam unidos no desafio de reconstruir a cidade e seguir em frente. Espero que tenham gostado da história, deixem seu like e se inscrevam no canal e valeu!